Bom dia, irmãos. Irmãos, dá para entender, né, que no Brasil o povo tá angustiado, né? Angustiado, tá com dúvidas, né, sobre as eleições, né? Dúvidas e desconfiança, né? Mas temos que entender, né, que quem sara a nossa terra é Deus, né? E é Deus, né? Quem sara a nossa terra, né? Quem sara uma nação é Deus, é o Deus de Israel. E quem concede sabedoria é o Deus, né? De Abraão, Isaac e Jacó. Estou percebendo que o Brasil está com desconfiança sobre o resultado das eleições. E uma das provas que eu percebi é o 7 de setembro, né? Que dá pra gente pôr a prova, né? Como assim, a prova dos 9, né? No resultado sempre a gente tem que botar a prova dos 9, né? E uma prova dos 9 que eu percebo é o 7 de setembro, né? Ou seja, o povo, né? A multidão do povo no 7 de setembro dá para ter uma lógica, né? Uma percepção da prova dos 9 sobre o 7 de setembro, né? E automaticamente nós hoje, né, eu percebo que dá para se fazer a segunda prova dos 9, né? A segunda prova dos 9, que é justamente aqui, ó. Porque o povo tá com a desconfiança, né? O povo tá com a desconfiança, né, que o voto é direcionado, mas ele pode estar indo para outro, né? Porque se aparece a foto, o voto está direcionado para uma pessoa. E ele pode estar seguindo para outro, né? Porque eu percebo que pelo pouco, né, que eu entendo, né, do Excel, quando a gente lança uma fórmula, né, a gente pode lançar uma fórmula, né, e a gente pode alcançar um resultado, né, de acordo com aquela forma, né, uma fórmula, né. Aqui, se no primeiro turno, né, uma opção que eu tô dando no primeiro turno, né, no primeiro turno se dá uma quantidade de votos, né? Aí, se o candidato 1 para o 2 e o 3 for uma certa quantidade de votos, né? Aí já no segundo turno eu dou uma opção para o povo que votou no candidato 3 ele não comparecer, né? Ou seja, ele comparecer orando perante o Criador, entendeu? Para a gente no final, né? No final do segundo turno, a gente vai perceber, né? Porque se o candidato 1, o 2 e o 3, aí aqui eu estou dando uma suposição, né? O candidato 1 teve 10, o segundo teve 20 e o terceiro teve 30, ou seja, dá 60, né? 60. Aí no segundo turno vamos tirar, né? Vamos tirar o povo vai orar. O povo que votou no candidato que teve 30 votos, ele vai ficar em casa orando, né? Orando, né? Aí se no final do dia, né, vai estar correto, né? Vai estar correto, porque se tirou 30 vai ficar 30 votos na urna. Aí o povo que não votou no candidato 30 eles vão voltar, né? Aí se caso no final do dia lá dá 30, aí vai estar correto, né? Porque tirou 30, aí vai sobrar lá 30. Ou seja, vai bater com a votação do primeiro turno, né? Aí a casa, se caso, né? Se caso não der os 30, né? Se caso não der os 30 lá no resultado, né? Aí o resultado, a máquina vai estar com defeito, né? Vai estar com defeito. Aí a opção é fazer a prova dos 9, que nem o 7 de setembro, né? A prova dos 9 é o quê? É o pessoal tá em oração, né? E aguardar o resultado se vai bater a conforme o resultado do primeiro turno, né? Se lá vai ter voto, se vai ter voto, se o povo ficando em casa, se vai ter voto dentro da máquina, né? Se vai ter voto dentro da máquina, aí vai
A gente vai tirar a prova dos 9 segundo o que acontecer. Aí o que é que diz em Segunda Crônicas, meus irmãos? Segunda Crônicas 7,14, né? Tá escrito o quê? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, irmão, quem sara a nossa terra é o Criador, né? O Brasil está em angústias, mas se o povo se converter, né, no segundo turno, né, no dia do segundo turno, em vez de se seguir as urnas, vamos orar ao Pai, né? Vamos orar ao Pai, e o Pai atende nossas orações. Estarão abertos os meus ouvidos e atentos abertos meus olhos e atentos meus ouvidos, né? A oração que se fizer neste lugar, né? Ou seja, os olhos, né, do Pai estão abertos e os ouvidos, né? Os ouvidos, né, atentos às orações dos justos, né? Aí eu tava percebendo aqui, irmão, no livro de Esther, né, irmão, que tem um personagem que ele é um perverso, ele faz uma forca, né? Ele levanta uma forca para um inocente, né? E faz um decreto para matar os judeus inocentes, aonde a sua forca, a sua armadilha se voltou contra ele mesmo, né? Ou seja, quem arma uma armadilha para os inocentes, quem arma uma armadilha para os inocentes pode cair na sua própria armadilha, né? É o que aconteceu aqui no livro de Esther, né? Onde Ramã era uma autoridade do rei, né? Era tipo um secretário do rei, era um ministro do rei, né? Vamos dizer, um ministro da justiça do rei. Abaixo do rei ele tinha autoridade, aonde ele era perverso e se lançou contra inocentes, aonde ele caiu na sua própria armadilha. O que é que está escrito em Provérbios, meus irmãos? Em Provérbios 29:2, quando os justos, né, quando os justos governam, o povo se alegra, né? Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Em Provérbios 24:24, meus irmãos, então assim, um juiz que declara inocente um malfeitor será condenado pela sociedade e repudiado pela nação, né? O juiz que condena o malfeitor receberá bênçãos, né, irmão? Aqui, irmãos, vamos continuando aqui sobre os juízes. Provérbios 24:23. Parcialidade no julgar não é bom, ou seja, tomar partido, né? Um juiz ele tem que ser neutro, ele não pode tomar partido. Não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Ou seja, um juiz, né, que ele inocenta um perverso, né, ele vai ser maldito, detestado pelo povo, né? Vai ser maldito pelo povo, né? E detestado pelas nações, ou seja, até as nações vão detestar, né? Detestar o juiz que não é correto, né? O juiz corrupto. O juiz que diz ao perverso e ao malfeitor, você é inocente, ou seja, o juiz que inocenta, né, o perverso ou malfeitor, será amaldiçoado pelo povo e odiado pelas nações. Mas o juiz honesto que condena o perverso conforme a justiça será amado pelo povo e abençoado por Deus, né, irmão?
a gente vê que as palavras se cumprem, irmão, né? As palavras se cumprem e a gente vê nos nossos dias, né? As palavras se cumprindo conforme a sabedoria que Deus dá, né? Sobre o governo, irmão, que governo, né? Provérbios 29:4. O rei justo sustenta a terra, né? Sustenta a terra. Mas o amigo de impostos a transtorna, né, irmão? Um governo que cobra muitos impostos, né, que é amigo dos impostos, transtorna a terra. Ou seja, o povo sofre, o povo geme, né? Informa-se o justo, informa-se o justo da causa dos pobres. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Ou seja, um governo perverso não quer saber da causa dos pobres. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, né? Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Ou seja, um governador que dá ouvidos a palavras mentirosas, né? Tudo vai ser ruim, todos os seus servos, né? Todos os seus servos serão maus. O rei que julga os pobres com equidade, firmará o seu trono para sempre. Ou seja, um governador honesto que não rouba, né? Um prefeito honesto que não rouba, ele manterá o seu trono para sempre, né? Um presidente, né? Um rei, um governador, ele manterá o seu trono para sempre. E ninguém derruba um justo, né? A não ser por ciladas, né? Ciladas quem arma cilada geralmente cai nela, que ninguém está aos olhos, né, oculto dos olhos de Deus, né? Uma hora chega o castigo. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Quanto aos perversos multiplicam-se as transgressões, né? Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões. Mas os justos verão a ruína deles. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, profecia é a palavra de Deus, né? O povo se corrompe. Não havendo a palavra de Deus, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ou seja, o que guarda a lei, o que é justo, ele é feliz, né? Ele não vai ter sua mente corrompida e sua alma vai estar limpa. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia, né? O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. Aí, irmãos, a gente, né? Nós temos o que? Que orar, buscar o eterno, né, irmão? Que está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, né? Se humilhar, humilhar é buscar o Pai, né? Buscar a verdade, buscar a Deus, orar, né? Me buscar, se converter dos maus caminhos. Então eu os ouvirei dos céus, né? Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, irmão. Entendeu, irmão? Deus concede a sabedoria, né, irmão? E aqui pela essa prova dos 9 que a gente tem aqui, né? E a gente vê no 7 de setembro, ou seja, o povo, né? A multidão no 7 de setembro. É uma prova dos 9, né? Uma prova incontestável. E a segunda prova do 9 já que o primeiro candidato tem o primeiro, segundo e terceiro, né? Já que o terceiro candidato
ele não, esses votos aqui, ele não entrou, né? Não vai entrar no segundo turno, né? Ou seja, no primeiro turno só vai ter esses votos aqui, né? Só vai ter esses votos. Aí nós, né? O pessoal que votou no primeiro turno, que não está contente com o resultado, né? Que está havendo dúvida, desconfiança, está em angústia, vamos orar, irmão. Vamos orar, né? Ou seja, vão orar, pedir ao Pai que sare a terra, né? Que só o Pai que sara a terra e só o Pai que dá sabedoria. E assim, irmãos, prestem atenção, leiam a Bíblia para entender o que está acontecendo no mundo, né? Leiam a palavra de Deus, porque o mundo está acontecendo coisas no mundo que a gente só vai entender conforme a palavra de Deus. Porque, irmão, assim, está escrito, né? Está escrito que busquem a Deus como buscam o ouro, né? Busca a sabedoria de Deus como busca o ouro. Ou seja, como é que se busca o ouro, né? O ouro é uma pedra preciosa. Deus é uma pedra como se fosse uma pedra preciosa para a gente buscar Ele, né? E Ele não está em todo lugar, né, irmão? A gente tem que entender que o sacerdócio de Deus é o povo judeu, né? Por isso que diz, né, que a gente não pode seguir a qualquer sacerdote, né? Porque Deus escolheu um sacerdócio para a gente seguir. E o sacerdócio de Deus, ele vem do povo judeu. Por isso que diz que meu povo, né, é enganado por falta de conhecimento. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Leiam a Bíblia, irmão. Leiam a Bíblia. Se edifiquem na palavra de Deus, que está acontecendo coisas no mundo que só quem está lendo, só quem lê a Bíblia que está entendendo. Porque o mundo, né, está precisando de um choque de realidade, entendeu? O mundo, o Brasil, né, o Brasil está precisando de um choque de realidade para se converter a Deus. Porque Deus, ele tá no controle de tudo e de todos, né? O que está acontecendo no Brasil, Deus está no controle, irmão. Entendeu? Deus está no controle de tudo, de todos. E leiam a Bíblia para não ser enganados por falsos mestres, né? Por falsos ensinos. Sim, irmão, se o povo, né? O povo que dá atenção a palavras mentirosas, né? É como o governador aqui, ó. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Ou seja, o povo, né? O povo que dá atenção a um ensino mentiroso é igual a um governador que dá atenção a palavras mentirosas, né? Virão a ser perversos todos os seus servos, né? E o juízo de Deus cai sobre os perversos. Por isso, leiam as palavras da Bíblia, leiam a Bíblia para se converter ao Pai. Só através da Bíblia que nós sabemos da verdade, né? Como está escrito, saber da verdade e a verdade nos liberta. Para não ser presa, né? Presa de falsos mestres e falsos ensinos. Se convertam ao Pai, e o Pai está de olho em todos e no controle de todos.